Está aí, é o time do Fernandão no Campeonato Brasileiro, jogo contra o Corinthians hoje à noite. E nós já temos contato com a cidade de São Paulo, onde está o repórter representando o Grupo Bandeirantes de Comunicação, um dos homens mais influentes do estado do Rio Grande do Sul, Wagner Martins. Muito boa tarde, Wagner. Tudo bem, Baldasso? Boa tarde a todos. Se eu fosse mais influente do estado do Rio Grande do Sul, você não estaria apresentando o RS hoje. E aí, Wagner, o que a gente pode falar do jogo de logo mais? As indefinições em relação ao time do Internacional. Bom, primeiro que o Inter pode entrar no G4, né? Tirar o Grêmio da quarta colocação e assumir essa condição no Campeonato Brasileiro para não sair mais. Esse é o pensamento. A avaliação da direção do Internacional é de que a rodada começou bem para o Inter, né? Com o empate do Fluminense, o empate do líder Atlético Mineiro e a derrota do Grêmio, obviamente, mas só vai ficar boa, né? Só vai ficar boa essa rodada de fato se realmente o Internacional vencer o Corinthians logo mais às 9 horas da noite aqui em São Paulo. O técnico Fernandão tem algumas dúvidas, ou pelo menos publicamente externa essas dúvidas, mas a gente está trabalhando com o Kleber realmente começando o jogo no setor de meio de campo, com o Fabrício na lateral esquerda, o Índio voltando na zaga e o Rafael Moura fazendo a sua estreia com a camisa do Internacional. O que te parece, Záquia? Kleber no meio-campo, é uma invenção ou uma necessidade? Não, acho que é uma necessidade. Dentro deste contexto, eu jogaria. Porque precisa de alguém que trabalhe a bola. O time tem que ficar equilibrado. Com uma jogada para o lado esquerdo, o Fred mais pela direita e o Kleber pela esquerda. Eu só jogaria com Bolatti e Elton, né? Acho que nós temos que ter cuidado. O Josimar é muito afoito, faz muita falta. Tem que ter cuidado. É um jogador experiente, é importante. Um jogador que tem uma vantagem na altura, como o Bolatti. Um jogador que tem uma qualidade melhor na saída que o Bolatti tem. E a experiência. É um momento de aproveitar isso. Eu jogaria, faria este quadrado. Bolatti e Elton. Tá. Tem que ter cuidado. É um jogador experiente, é importante. Um jogador que tem uma vantagem na altura, como o Bolatti. Um jogador que tem uma qualidade melhor na saída que o Bolatti tem. E a experiência. É um momento de aproveitar isso. Eu jogaria, faria este quadrado. Bolatti, Elton, Fred e Kleber. O Internacional, Wagner, está tendo a possibilidade de entrar no G4 no momento do campeonato em que o histórico da competição só lhe mostra problemas. Coisa que não deve acontecer a partir de agora. Nos faça, por favor, uma cronologia dos retornos importantes que o Internacional vai ter a partir de agora e quanto tempo isso demora. Quem está voltando e os que faltam voltar. Nos apresenta isso, por favor, Wagner. Estão chegando hoje à noite aqui em São Paulo o volante Igor, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o zagueiro Juan, pela primeira vez relacionado para um jogo do Internacional. Estou falando do jogo contra a Portuguesa. 5 horas da manhã, chega Guinhazu, 5 horas da manhã de sexta-feira, Guinhazu, que estava na seleção da Argentina. 5 horas da tarde de hoje, chega Diego Forlán, que estava na seleção do Uruguai, não joga hoje também contra o Corinthians. E às 10 horas da manhã de sexta-feira chega Leandro Damião. São 5 reforços importantes para a sequência do Inter no Campeonato Brasileiro. Reforços definitivos. Claro que o Leandro Damião e o Diego Forlán e o Guinhazu serão convocados novamente para suas seleções nacionais. O Dátulo, por exemplo, é um jogador que está retornando hoje. Fica à disposição, deve começar no banco de reservas hoje e deve ser titular no domingo contra a Portuguesa. Então são 6 jogadores que retornam em um momento importante. No caso do Juan, está chegando em um momento importante. Além deles, para o segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Internacional terá Dagoberto e D'Alessandro. Talvez não ainda para as primeiras rodadas do segundo turno, mas esses 2 jogadores, com certeza, a partir da terceira ou quarta rodada, também estarão à disposição do técnico Fernandão. Záquia, em um mês está todo mundo jogando. Eu tenho a tese do seguinte: se o Internacional ganha hoje, o Internacional se habilita muito forte para ser campeão brasileiro. E muito forte. Porque no segundo turno desses times, vamos aí, envolve Atlético, Fluminense, Vasco, Grêmio, Internacional e São Paulo, para nesses 6, é o time que mais acréscimos tem. E acréscimos importantes, é outro time. O Internacional terá a condição de ter um segundo turno com um grupo à disposição do Fernandão de muita qualidade. Esse jogo é emblemático. Por que é emblemático? Porque esse é um jogo em tese lá, contra o Corinthians. No segundo turno, muitos times vão ganhar ponto, que vai estar voltado para o Mundial. E é aquele jogo que a gente faz a contabilidade como perdível. Né? Se ganha, tu efetiva, tu entra no G4 e principal no meu entendimento, tu fica a 3 pontos do Fluminense, que no meu ver
este é o forte candidato. Também para mim. Vai ficar, o Fluminense está com 36, o Internacional estaria com 33, se vencesse hoje, está na alça de mira. E o segundo turno, Internacional Fluminense e Porto Alegre. Né? Tudo é importante. Você passa pela vitória, porque é o momento da superação, é o momento de todo. Eu até avançaria mais, o Wagner, eu te perguntaria, se o volante chega às 5 horas, claro que jogar é uma loucura. Ah, mas dá para sentar no banco. Num esforço, dá para sentar no banco. Se um jogador daqui a um pouco tiver que jogar 15 minutos, bota e joga. Essa informação da chegada do Forlan às 5 horas da tarde eu obtive há pouco aqui na concentração do Internacional, então realmente não tive tempo de checar se ele pode ir para o banco de reservas. A tendência é que ele esteja fora do banco no jogo de hoje, para descansar, até porque ele esteve em campo, acho que durante os 90 minutos contra a seleção da França, então ele vai descansar e aí sim estará à disposição para o jogo contra a equipe da Portuguesa no domingo às 6h30 da tarde no Canindé. Eu só tenho uma questão rápida para o Wagner. Qual é a condição física ou a expectativa que se tem para o retorno do Dátulo hoje? A expectativa é que ele entre no segundo tempo e jogue pelo menos alguns minutos? Sim, o Fernandão foi muito claro, Chico, dizendo que o Dátulo vai jogar, tendência é que entre no segundo tempo e até o Fernandão fez uma projeção de que Dátulo possa ser titular no jogo contra a Portuguesa. O treino de hoje é quinta-feira, terça-feira. Eu acompanhei o treino de terça-feira à tarde no CT do Parque Gigante e o Dátulo participou normalmente. Além disso, foi destaque nesse treinamento realizado lá no Parque Gigante. O Corinthians está bastante desfalcado também para essa partida, né? Sim, muitos jogadores estão fora. O Emerson Sheik está lesionado já há algum tempo. O Romarinho está suspenso. O Ramírez, o volante Ramírez e o centroavante Guerreiro estavam servindo a seleção peruana. E por último, o Jorge Henrique sofreu uma lesão muscular e também está fora desse jogo contra o Internacional. Time bastante desfalcado. Eu tive a oportunidade de acompanhar a entrevista coletiva do lateral direito Alessandro, falando que o Corinthians está melhorando, mas está muito distante daquele time que foi campeão da América no primeiro semestre. E o Paulinho, né? Também. Paulinho fora. Paulinho na seleção brasileira. Exatamente. Na verdade, o Corinthians ele focou na Libertadores e está tentando disputar o Brasileiro como paralelamente ao foco dele, que é no Mundial no final do ano. Esticou a corda na Libertadores, o que é normal, começa agora a ter as lesões, quer dizer, é um adversário que dá para ganhar. É isso aí. Pelos seus desfalques dá para ganhar. Wagner, mais alguma coisa? Só deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso convidado de hoje, ver se vocês conhecem essa figura. O aqui, Chuchu! O Chuchu hoje está completando 600 jogos fora de Porto Alegre. É isso aí, né, Chuchu? Boa tarde. Boa tarde, amigo. Desculpa que eu estou meio nervoso. Tá emocionado, Chuchu. Chuchu, deixa a mão do Chuchu. A bancada hoje toda é colorada, né, Chuchu? Toda a bancada colorada. Um abraço a todos do Jogo Aberto. Grande, Chuchu, 600 jogos longe do estádio Beira-Rio, torcedor símbolo do Internacional, que está aqui em São Paulo também. Chuchu é um espetáculo, nunca estou uma bola. Nunca estou uma bola. Por sorte da bola. Chuchu, para quem não conhece, se é que tem alguém que não conhece, é um dos mais ilustres torcedores da história do Internacional. Torcedor que acompanha o Inter em qualquer lugar, sofre com o Internacional, fica feliz com o Internacional. Que bela homenagem, Wagner. Tu, no fundo, é uma boa pessoa. É isso aí. Tu também, no fundo, e bota fundo nisso. Grande abraço, Wagner. Abraço. Esse é o Wagner Martins. Senhores, o que dizer ainda desse confronto de Internacional e Corinthians? Eu acho que ano passado o Inter teve muitas oportunidades, também quando estava assim, tentando entrar no G4, o Inter ficou ano passado muitas vezes na sétima colocação, né? Os times de cima tropeçavam e o Inter desperdiçava a chance, isso aconteceu várias vezes. Acho que o Inter aprendeu a lição, de repente, com o ano passado e agora não vai deixar essa chance escapar mais uma vez. Nós falamos isso do Grêmio ontem, né? Que o Grêmio tinha uma real possibilidade, dependendo dos resultados, de pela primeira vez entrar no G3, que é aquele grupo dos três ali que estão realmente se distanciando e disputando o título. E o Grêmio desperdiçou e jogava em casa. Então dá para dizer isso do Internacional também, que pega um adversário totalmente desfalcado, que não disputa, ou pelo menos não foca no Campeonato Brasileiro, e daqui a pouco com o Dátulo reforçando no segundo tempo, com a estreia do Rafael Moura, dá para ganhar esse jogo. O Inter tá efetivamente na briga pelo título brasileiro. A realidade do Inter para o segundo turno, combinada com a atual condição na tabela de classificação, vou te dizer, Zaca, mesmo se empatar hoje à noite, continua numa situação razoável na tabela e segue forte na briga.
não podia não ganhar, não somar pontos. Porque como o Atlético tem um jogo a menos, aí ficaria 12 pontos caso o Atlético ganhasse. Ó a tabela, o Inter se vencer o jogo ultrapassa o Grêmio, vai a 33 pontos. Colado no Vasco. Gruda no Vasco da Gama. E fica 2 do Fluminense, 3 do Se Fluminense. empatar o jogo ele continua em quinto porque o Grêmio tem uma vitória a mais, não sairia, não entraria, mas de qualquer maneira não seria um mau resultado também. E esse grupo de 5, esse G5 aí, Baldasso, tá se distanciando, né? Porque já tá, olha o Internacional, tá 3 pontos do sexto colocado. Um jogo a menos, né? Se o Inter ganha hoje, o referencial para separar esse grupo é o Grêmio. Aí seriam 4 pontos de diferença desse grupo. Exatamente. Não, a briga tá ficando entre esses, viu? Não, e tu pega assim, o São Paulo era um time em tese, né? Perdeu pro Grêmio, perdeu pro Náutico. Ficou nos 25. O Cruzeiro tá estacionado ali. A rodada foi boa pro Internacional, porque os times de cima, Atlético empatou, o Fluminense empatou e o Grêmio perdeu, mas os encostados, Cruzeiro e São Paulo, também marcaram passo. Quer dizer, este é o momento, se o Internacional somar pontos, e eu falo em vencer, bom, ele vai para um outro patamar, aí tem que administrar os 2 últimos jogos, Português e o Grenal. Bom, rápido break, nós já voltamos com mais Jogo Aberto RS aqui na sua Bandeirantes.